A busca por sabedoria, olha, isso é algo que move a humanidade desde sempre, não é verdade? Reis, filósofos, gente como a gente. Todo mundo, em algum momento, já se perguntou onde é que se encontra o verdadeiro entendimento. E o interessante é que a gente vai mergulhar agora num texto bem antigo que traz uma resposta, olha, uma resposta surpreendente e muito direta para essa questão. Então, vamos começar por aí mesmo, por essa grande busca pela sabedoria. Uma pergunta que, nossa, atravessa milênios e ainda hoje mexe com a gente. E olha só que interessante. Lá no livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia, essa pergunta já aparece com toda a força. É quase um grito, sabe? A angústia humana procurando por sentido, por conhecimento. A pergunta que fica é, afinal, onde é que a gente acha essa tal sabedoria? E aí, séculos depois, vem o apóstolo Paulo e, pá, dá uma resposta direta, poderosa. Ele não aponta para uma filosofia complicada nem para um método cheio de passos. Ele aponta para uma pessoa, Cristo. É como se ele dissesse: olha, é nele, em Cristo que estão guardados, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, é importante entender uma coisa. O apóstolo Paulo não estava escrevendo um livro de filosofia, algo abstrato. Pelo contrário, a carta dele para o pessoal de Colossos tinha um objetivo muito prático, muito pé no chão: fortalecer uma comunidade de fé que, na época, estava enfrentando vários desafios. E os objetivos dele eram muito claros, sabe? Era preciso fortalecer a fé daquela gente. E também, olha só, criar um alerta contra ensinamentos falsos que estavam aparecendo por ali. O foco tinha que ser um só: a supremacia de Cristo. Com isso, ele queria promover uma firmeza na doutrina e, claro, incentivar todo mundo a crescer espiritualmente. O plano era esse: uma fé sólida que não para de crescer. E para conseguir tudo isso, Paulo apresentou o que a gente pode chamar de 3 pilares, 3 bases que iriam sustentar a comunidade: unidade, ordem e firmeza. Uma coisa levando a outra. Bem no coração do plano de Paulo estavam duas metas muito claras para a igreja: consolar e unir. E para expressar isso, ele usou duas palavras em grego que são, olha, muito cheias de significado. A primeira palavra é parakletose. E aqui não é só um consolo, tipo, dar um tapinha nas costas, sabe? É muito mais profundo. É um fortalecimento, um encorajamento que renova a fé, que dá aquele gás para seguir em frente. E a segunda palavra é sumbibastens. Essa fala de união. Mas, de novo, não é qualquer união. É uma união que é tipo costurada com o amor cristão. Ela cria um laço tão forte, mas tão forte, que se torna a melhor defesa contra as divisões e as ideias erradas que tentam entrar. E olha que bacana, além de apontar essas metas, Paulo também olhou para a igreja de Colossos e elogiou duas coisas que ele já via ali. Ele percebeu que eles tinham uma boa ordem e uma firmeza da fé que, nossa, serviam de exemplo. E essa palavra ordem, no grego original, é taxis. Ela passa aquela ideia de organização, de estrutura, sabe? Cada coisa no seu lugar. Só que na Bíblia, o significado disso vai muito, mas muito além de uma simples arrumação. Para a gente ter uma ideia do alcance desse termo, a palavra taxis é usada para descrever coisas bem diferentes, mas conectadas. Desde a ordem sacerdotal de Arão e Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, até a organização da igreja ali em Colossos. Ela fala sobre o comportamento correto no culto e até sobre os critérios para escolher líderes. Ou seja, ordem aqui tem um peso espiritual gigante. E aqui está a grande sacada. Muitas vezes a gente pode pensar na organização da igreja como uma coisa burocrática, administrativa. Mas, para o apóstolo Paulo, a ordem era muito mais. Era o mecanismo espiritual que garantia que a sabedoria de Deus e os ensinamentos bíblicos fossem preservados e passados adiante de geração em geração. Era algo essencial, não tinha como ser de outro jeito. E todo esse caminho com um ensino sólido e uma ordem espiritual bem clara nos leva direto para o último pilar. Um pilar que é, na verdade, o resultado de tudo isso. A firmeza. Simples assim. Ela é a consequência, o fruto, de uma fé que foi bem organizada e bem alimentada. É aquela qualidade de quem está tão bem firmado nos seus alicerces que, olha, não se abala por qualquer coisinha. Uma fé firme, então, não aparece do nada, por acaso. Ela é construída, tijolo por tijolo, sobre a rocha de um ensinamento bíblico sólido. Ela se torna inabalável, pode vir tempestade de dúvida, vento de doutrina estranha, ela fica de pé. Vira um verdadeiro escudo de proteção. E agora, chegando ao final da nossa reflexão, tudo isso que Paulo escreveu para os Colossenses séculos atrás,
acaba se tornando um convite bem pessoal para a gente hoje. Com tudo isso em mente, fica a pergunta para nossa reflexão. Qual é a real importância da ordem, da estrutura, da disciplina na nossa caminhada espiritual? De que forma a organização pessoal e coletiva pode nos levar a ter uma fé mais firme, mais forte? Fica aí essa reflexão, para que cada um de nós possa buscar essa fé bem ordenada e firme. Se este nosso estudo trouxe alguma luz, alguma clareza, curta o conteúdo e compartilhe. Assim, mais pessoas podem descobrir esses tesouros da sabedoria que estão ocultos em Cristo.